Bem, terminamos a primeira camada. Hoje continuaremos com a segunda camada. Operação Northwoods. A Operação Northwoods ou Northwoods foi o codinome dado a um conjunto de planos secretos elaborados, em meados de 1960, pelas mais altas patentes militares dos Estados Unidos, e que visava assassinar pessoas inocentes e praticar atos de terrorismo em cidades americanas com o objetivo de enganar a opinião pública americana, conduzindo a apoiar uma guerra contra Cuba. Sob o codinome de Operação Northwoods, esses planos incluíam o possível assassinato de refugiados cubanos, o afundamento de barcos de refugiados cubanos em alto mar, o sequestro de aviões comerciais, a explosão de um navio americano e até a orquestração de terrorismo violento em cidades norte-americanas. Acupuntura. Acupuntura ou acupuntura é uma forma de medicina alternativa e um ramo da medicina tradicional chinesa no qual finas agulhas são inseridas no corpo do paciente. A medicina tradicional chinesa é uma pseudociência, pois suas teorias e práticas são baseadas em crenças contrárias ao conhecimento científico. Maxeadron. O incidente Maxeadron foi quando um hijacker invadiu o sinal de duas emissoras de televisão da cidade de Chicago, Estados Unidos, a WGN-TV, canal 9, e a WTTW, canal 11, no dia 22 de novembro de 1987, causando repercussões nacionais. O hacker e os seus eventuais cúmplices nunca foram presos, sequer identificados. Tampouco se sabe como o sinal das emissoras de TV foi invadido, nem as motivações do hacker. Os engenheiros da WTTW supõem que o sequestro do sinal pode ter sido realizado com a operação de um transmissor de radiofrequência nas proximidades, sobrepondo o sinal da emissora de TV. Agenda 2030 da ONU. Objetivos: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas. Combater a desertificação. Deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Teorias dizem que isso e tudo baboseira para fazer um governo global. 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares. Admirável, mas impossível. A única maneira de abordar a viabilidade seria forçar os países com alto nível de satisfação no estilo de vida pelo qual trabalharam a serem tributados de uma forma ou de outra para dar dinheiro aos que ainda vivem na pobreza. Esse dinheiro vai acabar como o dinheiro que está sendo enviado para ONGs da ONU, desperdiçado e usado para encher os bolsos dos governos e dos responsáveis pela execução dos programas. 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e promover uma agricultura sustentável. Isso significaria que os agricultores seriam informados onde cultivar, como cultivar e quem vender seus produtos.
Os agricultores americanos podem ser obrigados a vender os produtos que vendem a um país ou facção que não pode pagar ou não paga o suficiente para gerar lucro. As fazendas podem ir à falência, criando ainda mais escassez de alimentos. 3. Garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos. Talvez um sistema de saúde mundial. Alguém acredita que os cuidados de saúde que tínhamos desfrutado por causa dos mercados aqui na América antes de Obama destruí-los com o Obamacare algum dia retornarão como o sistema que era? Qual será o tempo de espera quando precisarmos obter aprovação por meio de uma burocracia montada pelas Nações Unidas? 4. Garantir educação igualitária e inclusiva para todos. A ideia é admirável, mas e o mundo islâmico? O que a ONU fará sobre o conceito de mulheres serem cidadãs de segunda classe no mundo islâmico e não qualificadas para a escola? Não consigo ver como isso seria resolvido sem intervenção militar e duvido que o povo dos Estados Unidos permitiria que o país fosse puxado para outra guerra. 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Outra boa ideia, mas pelas mesmas razões do item 4 acima, não é possível. 6. Garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todos. Isso levaria um influxo maciço de dinheiro das nações desenvolvidas para acontecer. Não alcançaria seus objetivos e, de fato, forçaria os países desenvolvidos ao status de terceiro mundo, em vez de melhorar os países não desenvolvidos. 7. Garantir o acesso à energia acessível, confiável e sustentável para todos. Pense no fiasco de Obama sobre energia limpa em um nível global. 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Isso soa direto do manual socialista. Nunca houve pleno emprego em nenhum país desenvolvido. E quem vai determinar quem trabalha em cada trabalho? 9. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável. Se essa inovação envolver forçar as pessoas a viverem em megacidades coelheiras e permitir que o resto da Terra retorne à natureza, isso nunca acontecerá, não na América. O governo deste país, muito menos as Nações Unidas, não tem autoridade para nos dizer o que fazer com nossa propriedade privada. Este seria o início de uma guerra civil global dentro dos países desenvolvidos do mundo. 10. Reduzir a desigualdade dentro e entre os países. O que possivelmente faz as Nações Unidas acreditarem que teriam o direito de impor ordens aos Estados Unidos ou à Inglaterra, ao Canadá ou a qualquer outro país que caíssem seria igual. Isso permitiria à ONU estabelecer reparações ou forçar os cidadãos do país a viver onde a ONU sente que é igual. 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Mais uma vez, as megacidades que os globalistas imaginam para as populações do mundo sentem que sabem melhor onde devemos morar e forçar as pessoas a áreas específicas para que o resto da Terra retorne à natureza. 12. Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis. A ONU usa sua sabedoria para controlar o consumo, incluindo petróleo, alimentos e tudo o mais que achar que não é sustentável. Não acho que o povo americano esteja pronto para obedecer às regras sobre o que pode comer, beber ou virtualmente qualquer coisa que faça ao alcance dos globalistas. 13. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas. Este é um assunto que provou ser uma bandeira falsa para os globalistas administrarem todos os aspectos de nossas vidas. A maioria das pessoas de qualquer inteligência sabe que é mentira, mas permanece em silêncio para não incorrer na ira dos cientistas e lobistas que ganham todo o dinheiro do governo para promover essa agenda. 14. Conservar os oceanos, o mar e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Isso nada mais é do que um ato para assegurar que todos os recursos minerais e o uso dos oceanos estarão sob o comando das Nações Unidas, dando-lhes a possibilidade de comprar e vender os recursos e encher os bolsos dos globalistas. Eles estariam roubando os recursos dos países menos capazes de pagá-los, as mesmas pessoas que pretendem ajudar.
15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerenciar florestas, interromper e reverter a degradação da terra e interromper a perda de biodiversidade. Mais uma vez, a ONU quer a capacidade de nos dizer como viver, o que podemos e não podemos fazer com nossa propriedade, pelo menos até que ela seja considerada perda de biodiversidade e empurre os cidadãos para as megacidades. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar justiça para todas as instituições responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Preocupa-me e deveria preocupá-lo que a ONU queira instituir sua forma de governo em todos os níveis. Eles já começaram com o Tribunal Penal Internacional, uma organização ineficaz e antissemita. Se você ler isso da maneira que está escrito, isso significaria que a ONU teria a capacidade de reescrever as leis e interferir com todas as instituições judiciais e regulatórias até o nível local. 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Os globalistas esperam que a população mundial espere que eles façam as regras e as cumpram com humildade. Desenvolvimento da sustentabilidade está sendo usado como uma bandeira falsa para a implementação de uma força global que transformará fundamentalmente todas as leis, culturas, entretenimento e até mesmo nossas crenças na religião e nas famílias. E a sociedade em geral. Esses são os globalistas que sentem que sabem o que é melhor para nós, e devemos ser forçados a cumprir suas ideias sobre o que é um governo perfeito. Espaço não existe. Espaço, distância, volume, etc., é provavelmente a ilusão mais poderosa do mundo. Apenas um punhado de pessoas na história registrada conseguiram deduzir que ela não existe. O estranho é que a existência do espaço é ridiculamente fácil de contestar. Basta uma pequena pergunta simples para refutar o conceito de espaço como uma substância física. Se o espaço existe, de que é feito? Tão simples como isso. O espaço tem outro problema sério que o torna ainda menos palatável como substância física. Ele introduz uma regressão infinita. Se tudo existe no espaço, onde existe o próprio espaço? Se invocarmos o meta-espaço para o espaço, então devemos fornecer o meta-meta-espaço para o meta-espaço e assim por diante, ad infinitum. Somos forçados a concluir que o espaço é uma ficção da nossa imaginação. O sonho lúcido é um estado de consciência possível enquanto você está dormindo. Por meio dele, é possível perceber que está no meio de um sonho, mas continuar ali, sem acordar. Segundo pesquisadores, o fenômeno é mais raro a partir da adolescência, mas é muito comum entre crianças. Por causa disso, eles defendem que existe uma possível relação entre o estado e o amadurecimento do cérebro. Ao mesmo tempo, enquanto eles acontecem, podem ativar áreas frontais do cérebro. Ou seja, os sonhos estão ligados a funções cognitivas superiores, autoconsciência, memória de trabalho, linguagem e tomada de decisões. Dessa maneira, segundo a Associação Internacional para Estudo dos Sonhos, pessoas que vivem sonhos lúcidos desenvolvem mais capacidade para a resolução de problemas. Isso porque perceber que está sonhando reflete numa capacidade cognitiva de perceber soluções ou problemas em situações do mundo real. Ainda que apresentem vantagens, os sonhos lúcidos também trazem riscos. Alguns especialistas, por exemplo, defendem que passar pelo episódio com frequência pode provocar dificuldade para perceber a realidade. Isso poderia acontecer principalmente na hora de tentar lembrar se algo realmente aconteceu ou foi um sonho. Além disso, a condição pode afetar a qualidade do sono. Não porque os sonhos tenham algum efeito negativo, mas porque você pode ficar tão viciado em viver em sonhos, que passa a dormir mais. Assim, o sono pode passar a sofrer influências, bem como a rotina. Segundo um estudo da Escola de Psicologia da Universidade de Adelaide, existe um conjunto de técnicas que pode ajudar na indução de sonhos lúcidos. A fim de testar o sucesso da técnica, 47 pessoas foram testadas. Dos participantes que combinaram as técnicas, então, 17% conseguiram ter sonhos lúcidos.
O número foi ainda maior para quem conseguiu pegar no sono nos primeiros 5 minutos deitado, 46%. Egípcios. Acredita-se que os egípcios tinham os primeiros registros de sonhos lúcidos da história. Por meio do Ba, a alma egípcia, eles estariam presentes nos sonhos lúcidos. Assim, ele seria o primeiro exemplo de uma consciência além do plano real, durante um sonho. Um sonho por mês. Segundo um estudo de 1988, 20% das pessoas passam por sonhos lúcidos mensalmente. Por outro lado, 50% declarou que passou pela experiência ao menos uma vez. O estudo também defende que crianças têm esses sonhos com maior frequência porque lidam mais com pesadelos, responsáveis por fases de lucidez durante o sono. Projeto MKUltra. MKUltra, estilizado MKUltra, foi um programa de experiências ilegais em humanos da CIA, idealizado pelo agente Sidney Gottlieb com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria, desenvolvendo drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios e tortura, para debilitar e forçar confissões por meio de controle de mente. As várias drogas utilizadas, todas do tipo drogas psicoativas, incluíram mescalina, LSD e outras. As experiências do MKUltra têm relação com o desenvolvimento de técnicas de tortura contidas nos manuais Kubark, divulgadas também pelos treinamentos da Escola das Américas. No livro Torture and Democracy, do professor Darius Rejali, é traçada a história do desenvolvimento de métodos de tortura, incluindo a passagem pelos estudos da CIA no MKUltra, os manuais Kubark, as técnicas utilizadas em Abu Ghraib e a evolução de tortura desde os tempos medievais como uma atividade de interesse de vários governos. Hipnose, segundo a atual definição pela Associação Americana de Psicologia, é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. É um estado mental, teorias de estado, ou um tipo de comportamento, teorias de não estado, usualmente induzidos por um procedimento conhecido como indução hipnótica, o qual é geralmente composto de uma série de instruções preliminares e sugestões. O termo hipnose, grego hipnos igual sono, mais latim osis igual ação ou processo, deve o seu nome a um médico e pesquisador britânico James Braid, 1795-1860, que o introduziu pois acreditou tratar-se de uma espécie de sono induzido. Hipnos era também o nome do deus grego do sono. Quando tal equívoco foi reconhecido, o termo já estava consagrado e permaneceu no uso científico e popular. Contudo, deve ficar claro que hipnose não é uma espécie ou forma de sono. Os dois estados são claramente distintos e a tecnologia moderna pode comprová-lo de inúmeras formas, inclusive pelos achados eletroencefalográficos de ambos, que mostram ondas cerebrais de formas, frequências e padrões distintos para cada caso. O estado hipnótico é também chamado transe hipnótico. Carece de fontes. Flúor é perigoso. A teoria diz que mesmo pequenas quantidades de flúor consumido na água encanada pode danificar seus ossos, dentes, cérebro, causar problemas de tiroide, reduzir o QI e causar câncer, de acordo com a maior revisão de estudos sobre o flúor. Associações dentais dos Estados Unidos e o Centro de Controle de Doenças afirmam que este relatório não teria relação com o flúor da água potável, mas as mesmas instituições recomendam que o leite em pó de bebês não seja diluído em água da torneira. Análises cuidadosas descobriram que o flúor está ligado a efeitos na tiroide, especialmente em pessoas com deficiência de iodo. 3 especialistas do painel que analisou os estudos solicitaram publicamente o fim da adição de flúor na água potável. Baixos níveis de hormônio da tiroide podem aumentar o risco de doença cardíaca, colesterol alto, depressão e menor inteligência nos bebês nascidos de mães com este problema. Foi encontrado uma forte e consistente associação entre a exposição ao flúor e baixo QI. A questão primordial seria se a exposição ao flúor através de diversas rotas como produtos dentais, água e alimentos podem contribuir para desenvolver efeitos nocivos.
Estudos posteriores também seriam necessários para descobrir qual dose de flúor pode aumentar o risco de problemas de desenvolvimento neurológico, câncer, fluorose dental e óssea, principalmente para pessoas mais sensíveis. Quase 2.000 profissionais assinaram uma declaração encorajando o Congresso dos Estados Unidos que pare com a adição de flúor na água até que a situação possa ser avaliada. Científica Blogging: água mineral pode causar diabetes. Realidade simulada. Realidade simulada é a proposição de que a realidade poderia ser simulada, talvez por modelagem computacional, a uma qualidade indistinguível da realidade verdadeira. Ela poderia conter mentes conscientes que poderiam ou não saber que estão vivendo dentro de uma simulação. Na sua forma mais intensa, a hipótese da simulação simulation hipótesis, ou simulismo simulism, alega que é provável que estejamos vivendo tal simulação. É diferente do conceito corrente e tecnologicamente atingível de realidade virtual. Realidade virtual é facilmente distinguível da experiência da realidade verdadeira, participantes nunca têm dúvida sobre em qual realidade estão. Em contraste, seria difícil ou mesmo impossível definir quando se está dentro de uma realidade simulada. A ideia de realidade simulada levanta uma série de questões. É possível, mesmo em princípio, dizer se estamos ou não em uma realidade simulada. Há alguma diferença entre uma realidade simulada e uma realidade real? Como deveríamos nos comportar se descobríssemos que estamos dentro de uma simulação? Os cientistas que estudam essa possibilidade afirmam que coisas simples da vida, como um déjà vu, precognição, por exemplo, poderiam ser sinais de uma provável realidade simulada existente. Apesar de não haver prova concreta, acredita-se que sensações como o déjà vu seriam falhas no sistema que controla essa situação de simulismo, permitindo que as mentes tivessem plena consciência de fatos antes de seu ocorrido. Deve-se levar em conta a percepção humana de que o tempo corre para frente, ou seja, o déjà vu seria fisicamente impossível, já que não há como ter uma sensação de já ter visto algo, se ainda não aconteceu. As falhas desse sistema nos permite, portanto, antever situações que ainda não ocorreram, já que são apenas simulação e já estão pré-programadas dentro da mente inconsciente. Esses exemplos, entre outros, provariam que o que entendemos por realidade possa de alguma forma estar correlacionada à ideia de simulação. Entretanto, vê-se num paradigma, já que a mente humana, apesar de inconsciente, já conseguiu chegar a esse tipo de conclusão sobre o sistema que, hipoteticamente, nos manteria inconscientes. Seríamos, portanto, conscientes de nossa inconsciência, o que é algo a se pensar nesse sentido. O cinema retrata esta realidade, no filme Matrix, mostrando uma sociedade em estado vegetativo, vivendo uma simulação de suas vidas, representando na ficção o controle das máquinas sobre o ser humano. Podendo-se fazer uma correlação com a dependência cada vez maior da internet, onde nossa vida física e relações sociais são cada vez mais virtuais. No futuro talvez nos leve para uma completa simulação da nossa realidade, onde seremos incapazes de distinguir quem somos, e seremos realmente virtuais. Novo estudo em Oxford. Segundo um novo estudo realizado pela Universidade de Oxford, um universo simulado seria impossível. Isso porque para conseguir memória em um computador para simular um universo inteiro seria necessário um número absurdamente gigantesco de átomos, maior, em número, que o total de átomos estimado em todo o universo. Ou seja, nem todos os átomos no universo seria suficiente. Código do McFly. Provavelmente, o filme de 1985 não tem nada a ver com os ataques terroristas aos Estados Unidos, ou tem? Para alguns entusiastas, qualquer coincidência em filmes é motivo para acreditar, ou até desenvolver, uma teoria da conspiração. Para outros, é tudo uma piada. Mas, em qualquer uma das possibilidades, o resultado é bastante curioso, como a hipótese De Volta para o Futuro previu o ataque de 11 de setembro de 2001. Um vídeo publicado no YouTube pelo canal Mestre 1111 traz diversas provas que o filme de 1985, na verdade, avisou a todos sobre o ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas, ponto importante dos Estados Unidos.
Para começar, a teoria indica o nome do shopping em que Marty McFly encontra Doc Brown para testarem, pela primeira vez, a máquina do tempo. Twin Pines, um jogo com Twin Towers. Os outros motivos apontados são o horário dos acontecimentos, 1:16, que de ponta cabeça ficaria 91, 1 ou 9, 11, maneira de grafar data nos Estados Unidos. Depois, a combi dos terroristas bater e pegar fogo, como o avião. Também, os terroristas que atacam Doc são líbios e falam de Alá, portanto, muçulmanos. Em um tom que mistura conspiração e piada, o vídeo mostra vários outros motivos para acreditar que Volta para o Futuro previu o 11 de setembro. Radiestesia. Radiestesia ou radioestesia é um tipo de adivinhação empregada para tentar encontrar objetos, seres vivos ou elementos da natureza, como água, minérios, pedras preciosas e outros, sem o uso de equipamentos científicos. Geralmente envolve o uso de bastões, galhos ou pêndulos. A radioestesia é uma pseudociência. Seus defensores alegam possuir a capacidade de captar radiações e energias emitidas pelos objetos e materiais buscados, mas não existe evidência de que exista tal radiação ou que os métodos usados em radiestesia sejam capazes de detectar qualquer coisa, ou de encontrar água com probabilidade maior que ao acaso. As palavras radioestesia e radiestesia são neologismos construídos a partir de dois termos. O latino radium, radiação, e o grego aístesis, percepção pelos sentidos. No passado usava-se também o termo radiomancia, formado pelos termos gregos beta de vara ou verga, e mia te a adivinhação. Radiestesia é considerada uma pseudociência. Uma pesquisa foi realizada em Kassel, na Alemanha, sob a direção da Gesellschaft zur Wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWUP, Sociedade para a Investigação Científica das Paraciências. O teste de cerca de 30 radiestesistas consistia de canos enterrados a 50 centímetros, por onde a água poderia ser controlada e direcionada. Na superfície, a posição de cada cano foi demarcada com uma fita colorida, portanto tudo que os radiestesistas deveriam fazer era indicar se havia ou não água correndo pelo cano. Todos assinaram um atestado, concordando que aquele era um teste justo de suas habilidades e que esperavam 100% de acerto. Os resultados não foram melhores do que aqueles que seriam esperados pelo acaso. James Randi por muitos anos ofereceu o desafio paranormal de $1 milhão, em que a Fundação Educacional James Randi oferece $1 milhão a quem demonstrar evidências de qualquer efeito paranormal sob condições controladas. Os candidatos realizam testes preliminares, projetados por eles mesmos em concordância com a fundação, e aqueles que passam dos testes preliminares realizam o teste formal para concorrer ao $1 milhão. Até hoje, das centenas de candidatos que realizaram os testes, incluindo dúzias de radiestesistas realizando testes similares ao descrito acima, nenhum demonstrou qualquer tipo de poder paranormal. Outras possíveis explicações. Alega-se que o movimento dos bastões dos radiestesistas é causado pelo efeito ideomotor, que supostamente explicaria essa característica, além de outros supostos mistérios paranormais. Alega-se também que a aparente taxa de acerto seria causada pelo viés de confirmação, quando lembram-se dos acertos como evidência de funcionamento de uma hipótese, e os erros não são mencionados. Essa é uma tendência natural da mente humana e não necessariamente aplicada de má fé pelos proponentes. Almirante Byrd. Quem era esse homem, amplamente considerado o maior explorador polar do século XX, o Almirante Richard Byrd? Em 1925 havia um homem singular em uma missão para explorar terras desoladas raramente vistas por humanos até então, o Almirante Richard Byrd. Ele se tornou o maior explorador polar do século, um feito reconhecido pelo governo americano quando lhe concedeu a Medalha de Honra, o mais alto reconhecimento de conquista por heroísmo naquele país e a maior honra militar. O Almirante Richard Byrd, certo ou errado, agora está associado ao conceito de terra oca por causa de alguns comentários que supostamente foram feitos e por causa de um diário que foi contestado.
Ele era o principal piloto de seu tempo, perdendo apenas as manchetes e a fama de ter sido o primeiro a reivindicar um voo transatlântico, devido a problemas no motor. O nome de Charles Lindbergh agora está gravado na história. Byrd foi uma figura heróica, elogiada mundialmente como piloto americano, explorador polar e organizador da logística polar. O almirante Richard Byrd se referiu à Antártida como a terra do mistério eterno e do Polo Norte. Ele disse: "Eu gostaria de ver essa terra além do Polo Norte, é o centro do grande desconhecido." Segundo alguns, Byrd realmente encontrou um mundo adicional na Terra Oca, embora seu diário tenha sido misteriosamente removido pelo governo. O que foi descoberto com precisão sempre foi envolto em mistério, mas pode ter sido surpreendente. O almirante Richard Byrd criou uma reputação fantástica na história da Marinha dos Estados Unidos. Ele é considerado um homem extremamente corajoso e honesto. Quando ele falou sobre alguns dos pontos turísticos que viu e experimentou, os governos foram rápidos em tentar assassinar seu personagem. Em seu diário, Byrd aparentemente informa os leitores de ter entrado no interior oco da Terra, junto com outros, e ter viajado 1.700 milhas sobre montanhas, lagos, cursos d'água, vegetação verde e vida animal. A temperatura externa registrada foi de 74 graus F. Seu avião foi recebido por máquinas de um tipo que ele nunca tinha visto antes. Seus anfitriões o informaram que ele realmente foi autorizado a entrar em Agartha, o termo deles para a Terra Oca, por causa de seu alto status moral e ético. Eles alegaram ser os protetores do planeta Terra, para proteger seus habitantes das atividades indecentes dos agentes do poder e agências governamentais nefastas com agendas impuras. Após a visita, Byrd e sua tripulação foram guiados de volta à área externa da Terra. A investigação que ainda permanece é que o almirante Byrd fez uma viagem pelo correio, mas este voo não foi em fevereiro de 1947. Em fevereiro de 1947, o contra-almirante Richard Byrd estava encarregado de um procedimento gigantesco no Ártico que foi chamado de Operação Igjump. Igjump tornou-se um assunto controverso entre os teóricos da conspiração de OVNIs, que afirmam que era um projeto secreto do exército dos Estados Unidos para controlar supostos estabelecimentos nazistas subterrâneos secretos na Antártida e capturar os discos voadores Vril alemães, ou protótipos de naves espaciais Thule movidas a mercúrio. Leia os relatórios especiais Guerra Britânica na Antártica para mais detalhes sobre as missões anteriores à Antártica. Uma lenda entre os que sabiam era que Adolf Hitler não morreu devido a um suicídio em 1945, mas fugiu para a Argentina, para uma base da SS esculpida sob o gelo na Nova Suábia durante o início dos anos 1950, onde retomou sua paixão como pintor. De acordo com esse relato, a Operação Igjump, a maior exploração já feita para atingir a Antártida, foi organizada para apagar a presença nazista no Polo Sul. Alguns dos relatórios especiais disponíveis na Olovo Art Shop confirmam a presença nazista na Antártida. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi um santuário para U-boats e permaneceu uma das poucas áreas nos oceanos sem uma forte presença militar aliada. Em 19 de fevereiro de 1947, o contra-almirante Richard Byrd era o oficial da Marinha encarregado de uma gigantesca operação no Ártico, a qual nos referimos como Operação Igjump. Mais de 40 navios, incluindo a joia da coroa da Marinha, Monte Olympus, o porta-aviões, Philippine-Sea, o hidroavião, Pinnacle, o submarino, Senate, o destroyer, Bronson, o quebra-gelo, Northwind e outros navios tanques suprimentos. Um contingente armado de 1.400 marinheiros e 3 equipes de trenós puxados por cães também estavam a bordo. Isso certamente tinha mais uma assinatura militar do que uma exploração inocente. Em janeiro de 1956, o almirante Byrd liderou mais uma expedição ao Polo Sul. O almirante Byrd explicou que os polos Norte e Sul são apenas duas das várias aberturas para o centro da Terra.
O almirante Forrestal foi o primeiro secretário de defesa dos Estados Unidos e um dos membros fundadores iniciais do Majestic 12, um grupo de elite de poderosos líderes governamentais e industriais que foram encarregados de vigiar todas as atividades alienígenas. William Cooper entra em maiores detalhes no relatório especial intitulado Segredos Mortais e William Cooper disponível em relatórios especiais. Ele foi morto por seu conhecimento. Majestic 12, MJ-12, foi originalmente concebido por um homem chamado G.C. Marcel, que esteve envolvido com o primeiro evento de OVNI de Roswell. Autoridades governamentais, supostamente desenvolvido em 1947 por uma ordem executiva do então presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman. Forrestal e Byrd entraram em apuros ao torcer o nariz para as autoridades que exigiam silêncio absoluto. Colaboraram na divulgação das histórias sobre o acidente de Roswell e o planeta interno. Alguns acreditam que o almirante Forrestal foi assassinado e dentro de algumas semanas da expatriação autoimposta de Byrd, ele também estava morrendo. Seu diário vazou após sua morte. Veja Diário do Almirante Byrd para mais detalhes sobre o que aparentemente estava em seu diário secreto relacionado à expedição do almirante Richard Byrd ao Polo Norte. Toda essa especulação levanta a questão: o que aconteceu com o almirante Byrd no Polo Norte? Em 19 de setembro de 1947, o explorador americano almirante Richard Byrd voou para o Polo Sul. Foi dito que quando ele voltou, ele relatou exatamente o que aconteceu durante esta exploração. Os teóricos da conspiração interpretaram essas lembranças escritas como uma evidência clara de que Richard Byrd realmente descobriu uma entrada para o centro do planeta. Pessoas ou criaturas que povoam o centro da Terra são criaturas incrivelmente altas e muito humanoides que eram extremamente avançadas. Diz-se que a lacuna na Antártida é onde essas criaturas voam para fora e voltam. Há um buraco que presumivelmente permite que uma civilização viva dentro do mundo. Passado o Polo Sul está o grande desconhecido. Assim disse o grande explorador, almirante Richard Byrd. Disse que existe uma regulamentação dos Estados Unidos para impedir que os cidadãos verifiquem cavernas e buracos nas regiões polares. Você está proibido de entrar em uma caverna com uma abertura sem uma licença federal de caverna ou um especialista em caverna do governo com você. Qualquer tipo de área com cavernas é considerada propriedade do governo federal. Além disso, era do conhecimento geral que os aviões eram proibidos de voar diretamente acima do Polo Norte. Por quê? Em 1964, o Dr. Raymond W. Bernard foi um líder dos Rosacruzes, que são membros de uma cabala mundial, especialmente a antiga Ordem Mística, Rosae Crucis, e a Ordem Rosacruz concentrou sua pesquisa em antigos ensinamentos mágicos, filosóficos e religiosos, preocupado com a aplicação dessas doutrinas à vida moderna. Dr. Bernard lançou a Terra Oca, a maior descoberta geográfica da história feita pelo almirante Richard Byrd na Terra misteriosa além dos polos, a verdadeira origem dos discos voadores. Como mencionamos acima, o almirante Richard Byrd da Marinha dos Estados Unidos voou para o Polo Norte em 1926 e sobre o Polo Sul em 1929. Continua a alegação de que o almirante Byrd fez uma viagem dentro da entrada do Polo Norte para a Terra Oca em 1926. Em janeiro de 1956, o almirante Byrd liderou uma expedição ao Polo Sul. O almirante Byrd afirmou que os polos Norte e Sul são apenas duas das inúmeras aberturas para as instalações da Terra. Isso será confirmado, dado o controle de ferro sobre a exploração agora exercido pelos governos. O almirante Richard Byrd provou não apenas um grande explorador, que tinha integridade suficiente para liderar explorações maciças de ambos os polos, mas caráter suficiente para dizer ao mundo que o governo não queria que ele revelasse. Agora, isso é um herói. Mudanças climáticas controladas. Acho que não é sobre o ARP, mas se for eu faço uma parte mais bem explicada. A modificação do clima é o ato de manipular ou alterar intencionalmente o clima.
A forma mais comum de modificação do clima é a semeadura de nuvens, que aumenta a chuva ou a neve, geralmente com o objetivo de aumentar o suprimento de água local. A modificação do clima também pode ter o objetivo de evitar a ocorrência de danos climáticos, como granizo ou furacões, ou de provocar o mau tempo contra o inimigo, como uma tática de guerra militar ou econômica como a Operação Popeye, onde nuvens foram semeadas para prolongar a monção no Vietnã. A modificação do clima na guerra foi proibida pelas Nações Unidas sob a Convenção de Modificação Ambiental. Maçonaria. E uma teoria da conspiração onde os críticos incluíram grupos religiosos, grupos políticos e teóricos da conspiração, em particular aqueles que defendiam as teorias da conspiração maçônicas, como a teoria da conspiração judaico-maçônica ou a conspiração judaico-maçônico-comunista internacional. Teorias conspiratórias maçônicas são teorias conspiratórias envolvendo a maçonaria. Centenas de tais teorias conspiratórias têm sido descritas desde o final dos anos 1700. Geralmente, essas teorias podem ser classificadas em 3 categorias distintas. Políticas, normalmente envolvendo alegações de controle do governo, especialmente nos Estados Unidos e Reino Unido; religiosas, normalmente envolvendo acusações de anticristianismo ou crenças e práticas satânicas; e culturais, normalmente envolvendo entretenimento popular. Muitos escritores de teorias conspiratórias têm ligado os maçons e os cavaleiros templários com a adoração do diabo. Essas ideias foram baseadas em interpretações erradas das doutrinas das referidas organizações. Entre as alegações de que maçonaria exerce controle sobre a política, talvez o exemplo mais conhecido é a teoria da nova ordem mundial, mas existem outras. Estes envolvem principalmente aspectos e agências do governo dos Estados Unidos, mas também eventos reais fora dos Estados Unidos, tais como o escândalo na Itália da propaganda 2, são frequentemente utilizados para dar credibilidade a essas reivindicações. Outro conjunto de teorias tem a ver com a maçonaria e religião, nomeadamente no que diz respeito ao envolvimento da maçonaria com o culto. Estas teorias têm suas origens na fraude de Taxil. Para além destas, existem várias teorias que incidem sobre a incorporação de símbolos em outros itens ordinários, tais como padrões de rua, selos nacionais, etc. Infelizmente não achei essa teoria. 23 Enigma. 23 Enigma é a crença de que todos os incidentes e eventos associados ao número 23, por exemplo, que aconteceu no dia 23 de qualquer mês, estão de alguma forma ligados a um plano secular, possivelmente elaborado por eles. Robert Anton Wilson cita William S. Burroughs como sendo a primeira pessoa a acreditar no Enigma 23. Wilson, em um artigo no Fortean Times, relatou a seguinte história. Ouvi falar do Enigma 23 pela primeira vez de William S. Burroughs, autor de Naked Lunch, Nova Express, etc. Um acidente. Naquele mesmo dia, o navio de Clark sofreu um acidente que o matou e a todos a bordo. Além disso, enquanto Burroughs pensava nesse exemplo grosseiro da ironia dos deuses naquela noite, um boletim no rádio anunciou a queda de um avião na Flórida, Estados Unidos. O piloto era outro Capitão Clark e o voo era o voo 23. Burroughs escreveu um conto em 1967 intitulado 23 Kidou. O termo 23 Kidou foi popularizado no início da década de 1920 e significa "é hora de ir embora enquanto a obtenção é boa". Robert Anton Wilson considerou isso uma demonstração real do viés de confirmação no plano material. Exemplos. A conspiração cromossômica afirma que os humanos têm 23 pares de cromossomos. Júlio César foi esfaqueado 23 vezes quando foi morto. Olof Palme foi baleado por volta das 23h23, horário local, mais ou menos 1,5 minutos. A Terra está inclinada em seu plano orbital em 23,5 graus. O ponto 5 pode ser representado como 5 igual 2 mais 3. O número 23 é o 23 filme, dirigido por Joel Schumacher. Também foi lançado nos Estados Unidos em 23 de fevereiro de 2007. Mas isso é apenas marketing.
O serial killer Ted Bundy foi supostamente executado em 23 de janeiro de 1989. Os registros mostram que ele realmente foi executado em 24 de janeiro de 1989 às 7h16, 7 mais 16 igual 23. A soma dos primeiros 23 primos é 874, que é divisível por 23. Havia 23 problemas na famosa lista de problemas matemáticos não resolvidos de David Hilbert, apresentada ao Congresso Internacional de Matemáticos em Paris em 1900. A primeira mensagem enviada por telégrafo foi uma citação do livro de Números, capítulo 23, versículo 23. 23 é a largura da mensagem de Arecibo, enviada ao espaço em busca de inteligência extraterrestre. 23 é a porta TCP/IP usada para Telnet e é o padrão para o comando Telnet. A letra W tem 2 pontos para baixo e 3 para cima igual 23. É também a 23, letra do alfabeto. Os ataques de 11 de setembro ocorreram em 11 de setembro de 2001. 9 mais 11 mais 2 mais 1 igual 23. 23 ocorre com frequência na franquia Gorillaz, principalmente em torno do personagem 2D. O bunker protegido do prefeito Giuliani ficava no 23 andar do prédio 7, que também desabou em 11 de setembro. O edifício 7, embora ainda de pé naquela época, foi mencionado como tendo desmoronado 23 minutos após a transmissão da BBC sobre o evento em 11 de setembro. Um jornal do New York Times, encontrado nas ruínas das torres destruídas em 11 de setembro, era datado de 23 de junho de 1969. 69 é 23x3. Agartha. Agartha ou Agartha, por vezes chamada de Agartha, seria um reino situado no coração da Terra, e por vezes, dentro da Terra. Neste sentido, a crença em sua existência estaria associada às teorias da Terra Oca e à cidade sagrada de Shambhala. Shambhala, não necessariamente entendida como um reino subterrâneo, no imaginário do budismo e do hinduísmo, dentre outros, acha-se associada ao Apsis Mundi, ou o eixo primordial mitológico de um povo ou cultura, sendo uma das 8 cidades sagradas localizadas em 4ª dimensão, como entende a tradição ocultista, baseada principalmente em textos do budismo e consequentemente do hinduísmo. A partir desse reino mítico, um monarca chamado Melquisedeque, ou Melquisedeque, governaria o mundo. Este misterioso personagem é citado na Bíblia, Gênesis 14 e 18, 20 e 6 e 17, 27, 1, 3. No budismo tibetano, crê-se que haveria canais de ligação entre Shambhala e o reino budista dos Dalai Lama. A ocultista russa Helena Petrovna Blavatsky associa Shambhala a um destino escatológico. Seria o berço do Messias que apareceria para libertar a Terra antes do fim do Kali Yuga, ou ciclo de destruição de mundos. Tal reino seria mencionado nos Puranas, coleção atribuída ao Vyasa, compilador, Krishna de Vaidya, autor do grande épico Hindu Mahabharata, Sanskrit. Mahabharata. Em toda a Ásia Menor, não somente no passado, mas também hoje, acredita-se na existência de uma cidade de mistério, cheia de maravilhas, conhecida como Shambhala, ou Shambhala, ou, entre os povos tibetano e mongol, Erdami. Na China, no panteão do taoísmo, é considerada a residência da Mãe Sagrada do Oeste, que o budismo chinês depois associa a Guanyin ou Guanyin, e o japonês a Kanmon, divindade da misericórdia, advinda da representação indiana original de Avalokiteshvara, o que olha para baixo em socorro dos seres, signo de Bet. O explorador polonês Ferdynand Ossendowski, no início do século XX, refere-se ao reino de Agartha, crença provavelmente inspirada na cidade mitológica de Shambhala, como um reino habitado por milhões de indivíduos, governados por Rigden-Gepo, tipo soberano, o rei do mundo. No livro Bestas, Homens e Deuses, Ossendowski, que ouviu várias histórias ao viajar pela Ásia Central, faz referências a Agartha, mostrando que o povo oriental crê em tal fato, especialmente os tibetanos, mongóis e chineses. Toda a natureza se calaria para louvar o Rei do Mundo em suas manifestações no plano físico. No final do século XIX, o Marquês Seyves d'Alvedre viajou pela Índia e arredores e ouviu relatos semelhantes, que registrou na obra Missão da Índia. Entre as raças da humanidade,
Desde o alvorecer dos tempos, existe a tradição de uma terra sagrada ou paraíso terrestre, onde os mais elevados ideais da humanidade são realidades vivas. Este conceito é encontrado nos escritos mais antigos e nas tradições dos povos da Europa, Ásia Menor, China, Índia, Egito e Américas. Esta terra sagrada poderia ser conhecida por pessoas merecedoras, puras e inocentes, razão pela qual constitui o tema central dos sonhos da infância. O caminho para esta terra abençoada, este mundo invisível, domínio esotérico e oculto, constitui a motivação principal e a chave mestra de ensinamentos misteriosos e sistemas de iniciação. Essa chave mágica é o Abre-te, Sésamo, que destranca as portas de um mundo novo e maravilhoso. Os antigos Rosacruzes a designavam pela palavra vitriol, a combinação das primeiras letras da frase vista em interior a terrae, retificando em Venis omnia lapidem, para indicar que no interior da terra está oculto o verdadeiro mistério. O caminho que conduz a este mundo oculto seria o da iniciação. 4. Na Grécia Antiga, nos mistérios de Eleusis e pelo oráculo de Delfos, esta terra celestial era chamada de Monte Olimpo e de Campos Elíseos. Também nos tempos védicos primitivos era chamada por vários nomes, tais como Ratnasano, Pico da Pedra Preciosa, Hermadri, Montanha de Ouro, e Monte Meru, lar dos deuses no hinduísmo. A compilação dos Edas, textos islandeses referentes à mitologia nórdica, também menciona esta cidade celestial, que ficava na terra de Azar, dos povos da Mesopotâmia, terra de Amenti do livro sagrado dos mortos, dos antigos egípcios, a cidade das 7 pétalas de Visnu e a cidade dos 7 reis de Edom, ou Éden da tradição do judaísmo. Em outras palavras, o paraíso terrestre. Os persas denominam Alberdi ou Ariana, terra dos seus ancestrais. Os hebreus chamam-na Canaã e os mexicanos Tula ou Tolã, enquanto os astecas chamavam-na de Mayapã. Os conquistadores espanhóis que vieram para a América acreditavam na existência de tal cidade e organizaram muitas expedições para procurá-la, chamando-a de Eldorado, Eldorado ou Cidade do Ouro. Provavelmente souberam a seu respeito pelos aborígenes que a ela se referiam como Manoa ou cidade cujo rei se veste com roupas de ouro. Para os celtas, esta terra sagrada era conhecida como Terra dos Mistérios, Duat ou Dananda. Uma tradição chinesa fala de uma terra de Shiva ou cidade das 12 serpentes. Na Idade Média estava associada à ilha de Avalon e à saga dos Cavaleiros da Távola Redonda, que, sob a liderança do rei Arthur e a orientação do mago Merlin, empreendiam a busca do Graal ou Cálice Sagrado, símbolo da obediência, da justiça e da imortalidade, e que teria sido usado na última ceia de Jesus com os apóstolos e, após a crucifixão, contido o sangue do golpe de misericórdia, dado pelo soldado Longino e guardado pelo devoto José de Arimateia. Projeção astral. O que é projeção astral? Também conhecida como projeção da consciência e viagem astral, a projeção astral é um fenômeno paranormal onde sua alma, ou seu corpo vital, deixa seu corpo físico por alguns momentos. Quando a pessoa realiza a projeção astral consciente, ela consegue observar a si mesma e também a um mundo sob uma ótica diferente. A projeção astral existe, qualquer um pode passar por essa experiência. Em muitos casos, a maioria das pessoas nem se dá conta de que isso acontece com elas. Você pode ter uma projeção astral dormindo, meditando, com técnicas de viagem astral ou de relaxamento, em experiências de quase morte e em muitas outras situações. Projeção astral dormindo. Sempre que dormimos, nosso corpo físico recarrega as baterias, enquanto nosso corpo vital sai e vaga ou explora o plano espiritual. Quando está na hora de acordar, a alma retorna ao nosso corpo e, de vez em quando, conseguimos nos lembrar de alguns fragmentos do que aconteceu. Quando você tem controle sobre as técnicas de viagem astral, é possível atuar de maneira consciente também no outro plano. Assim, conseguimos desvendar mistérios sobre quem somos, nosso destino, a vida e a morte. Para fazer uma projeção astral consciente, existem alguns exercícios. Aprenda a seguir. Projeção astral. Sintomas. A primeira projeção astral pode ser um pouco assustadora para algumas pessoas. Muitas entram em pânico e acabam perdendo o estado de transe.
Para que você consiga se controlar quando essas sensações desconhecidas surgirem, é preciso conhecer os sintomas da projeção astral. 1. Paralisia do sono. É muito comum que você tenha a paralisia do sono enquanto realiza a projeção astral. Na verdade, esse é o objetivo: fazer com que sua mente fique consciente enquanto seu corpo dorme. No entanto, por mais que você esteja esperando que isso vá acontecer, é preciso entender o que é a paralisia do sono para não se assustar com a experiência. Você precisa estar consciente de que não conseguirá se movimentar e nem falar nesse estado. Pode também sentir uma pressão sobre o peito e dificuldade de respirar. Ocorre ainda uma sensação de estar flutuando, de sentir a cabeça girar ou ter a impressão de que a cama está se movendo. Algumas pessoas ainda têm alucinações. Acham que há alguém na casa ou no quarto, ouvem portas se abrindo, sentem presenças ameaçadoras, veem espíritos malignos. Por isso, se quer vivenciar a experiência de uma projeção astral, esteja preparada para essas sensações. 2. Aumento da frequência cardíaca. Durante uma projeção astral, há a sensação de aumento da frequência cardíaca. Algumas pessoas chegam a pensar que irão ter um ataque cardíaco. No entanto, é só uma sensação. Por mais que seja difícil ignorá-la, é preciso. Normalmente, quando você sente que seus batimentos cardíacos aumentaram, você está muito próxima de sair do seu corpo. Então, não se distraia para não sair do transe. 3. Sensações de calor. Durante o processo de projeção astral, há uma sensação de calor intensa na região do peito e ao redor do centro do umbigo. Essas sensações podem ser confortáveis ou parecer que você está ardendo em febre. Mais uma vez, ignore. 4. Vibrações e formigamentos. Esses são os sintomas de projeção astral mais comuns. O formigamento costuma ser um sinal de que o seu corpo astral está começando a realmente sair do seu corpo físico. 7. Sensação de afundando, flutuando ou caindo repentinamente. Essas também são sensações muito comuns durante uma viagem astral. Muitas pessoas se sentem como se estivessem em uma montanha russa, já que o corpo parece cair rapidamente. Para conseguir controlar a projeção astral, é preciso ter paciência, disciplina e concentração, mas quem consegue afirma que o esforço vale a pena. Por que não tentar? Súcubo. Súcubo, em latim sucubus, de sucubaré, é uma personagem referenciada pela cultura popular e mitologias como um demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles para lhes roubar a energia vital. De acordo com a lenda, a súcubo se alimenta da energia sexual dos homens e coleta seu esperma para engravidar a si mesma ou a outros súcubos, e quando invade o sonho de uma pessoa ele toma a aparência do seu desejo sexual e suga a energia proveniente do prazer do atacado. As súcubos tendem a ficar mais fortes e mais frequentes em épocas de transição de lua cheia, com isso ficando mais descontroladas e mais sedentas. Estão associados a casos de doenças e tormentos psicológicos de origem sexual, pois após os ataques se seguiam pesadelos e poluições noturnas nas vítimas, sendo a explicação mitológica para essas ações físicas e imaginárias. De acordo com a mitologia, são seres que podem viver aproximadamente 750 anos. A contraparte masculina desse demônio é chamada de incubo. Etimologia. A palavra sucubus vem de uma alteração do antigo latim succuba, significando prostituta. A palavra é derivada do prefixo sub, em latim, que significa embaixo, por baixo, e da forma verbal cubo, ou seja, eu me deito. Assim, o súcubo é alguém que se deita por baixo de outra pessoa, e o incubo, do latim, in, sobre, é alguém que está em cima de uma outra pessoa. História. Em lendas medievais do extremo oeste, um sucubus, no plural sucubi, ou sucuba, no plural sucubai, é um demônio que toma a forma de uma mulher bonita para seduzir homens, especialmente monges, em sonhos, a fim de ter relações sexuais. Elas usam os homens para sustentarem-se de sua energia, por vezes até o ponto de exaustão ou morte da vítima. São de mitologia e fantasia.
Lilith, as Lilin, judeu, Lilitu ou Relcipacicer, sumério, e em fábulas de redações cristãs, folclores não fazem parte da teologia cristã oficial, considerados sucubi. No geral, tendo origem ampla e em diferentes períodos e contextos históricos. Características. A aparência dos sucubus varia, mas, em geral, elas são descritas como detentoras de uma sedutora beleza, muitas vezes com asas de morcego e grandes seios. Elas também têm outras características demoníacas, tais como chifres e cascos. Às vezes, aparecem como uma mulher atraente em sonhos que a vítima parece não conseguir retirar da sua mente. Elas atraem o sexo masculino e, em alguns casos, o macho apaixona-se por ela. Mesmo fora do sonho, ela não sai da sua mente. Ela permanece lentamente a retirar-lhe energia até a sua morte por exaustão. Outras fontes dizem que o demônio irá roubar a alma do macho através de relações sexuais. De acordo com Maleus Maleficarum, o Código Penal das Bruxas, os sucubi recolhem sêmen dos homens com os quais copulam para que o íncube possa, então, posteriormente, engravidar mulheres. Crianças assim nascidas eram para ser supostamente mais suscetíveis às influências de demônios. Em algumas crenças o súcubo se metamorfosearia no íncube com seu sêmen recém-colhido, pronto para engravidar suas vítimas. Deve-se levar em conta a crença de que demônios não podem se reproduzir naturalmente. Porém, o íncubo poderia engravidar uma mulher a partir do sêmen obtido no ataque do súcubo. Crença do Oriente Médio. A versão dos sucubus conhecida como Ael do Vaice retrata os sucubus como uma bonita, sedutora e perfumada mulher que vagueia no deserto nos cascos de um camelo. Enquanto outras formas de sucubus participam de intercurso sexual para coletar esperma e engravidar mulheres tomando a forma de incubus, esta sucubus em especial é uma juíza da vingança sobre aqueles que cometem adultério. Ela atrai esses homens que têm relação com ela, enquanto que lâminas afiadas existentes dentro de sua vagina decepam o pênis do parceiro, deixando-o angustiante de dor. Após ter deixado o homem inconsciente, ela se transforma em sua forma verdadeira e o come vivo. Astronauta perdido. Os cosmonautas perdidos ou cosmonautas fantasmas são sujeitos de uma teoria da conspiração alegando que alguns cosmonautas soviéticos foram para o espaço sideral, mas sua existência nunca foi reconhecida publicamente pelas autoridades espaciais soviéticas ou russas. Os defensores da teoria dos cosmonautas perdidos argumentam que a União Soviética tentou lançar voos espaciais humanos antes do primeiro voo espacial de Yuri Gagarin, e que os cosmonautas a bordo morreram nessas tentativas. O piloto militar soviético Vladimir Ilyushin foi acusado de ter pousado fora do curso e sido detido pelo governo chinês. O governo da União Soviética supostamente suprimiu esta informação para evitar má publicidade durante o auge da Guerra Fria. As evidências citadas para apoiar as teorias do cosmonauta perdido são geralmente consideradas inconclusivas, e vários casos foram confirmados como fraudes. Na década de 1980, o jornalista americano James Oberg pesquisou desastres relacionados ao espaço na União Soviética, mas não encontrou evidências desses cosmonautas perdidos. Desde a queda da União Soviética no início da década de 1990, muitas informações anteriormente restritas foram disponibilizadas, incluindo informações sobre Valentin Bondarenko, um aspirante a cosmonauta, cuja morte durante o treinamento na Terra foi acobertada pelo governo soviético. Mesmo com a disponibilidade de material de arquivo soviético publicado e memórias de pioneiros espaciais russos, nenhuma evidência surgiu para apoiar as teorias do cosmonauta perdido. Ilyushin, que morreu em 2010, também nunca apoiou as teorias da conspiração. Incidente do Passo Dyatlov. Incidente do Passo Dyatlov foi um acontecimento que resultou na morte de 9 esquiadores ao norte dos Montes Urais, na antiga União Soviética, na noite de 2 de fevereiro de 1959. O incidente aconteceu na costa leste da montanha Kolatsyakh, cujo nome em Mansi significa Montanha dos Mortos. Desde então, o passo de montanha onde o incidente ocorreu é chamado de Passo Dyatlov, baseado no nome do líder do grupo, Igor Dyatlov.
A ausência de testemunhas e as investigações subsequentes acerca da morte dos esquiadores inspiraram intensas especulações. Investigadores da época determinaram que os esquiadores rasgaram suas barracas de dentro para fora, fugindo a pé sob forte nevasca. Apesar dos corpos não demonstrarem sinais de luta, 2 vítimas apresentavam o crânio fraturado e 2 tinham costelas partidas. As autoridades soviéticas determinaram que uma força desconhecida provocara as mortes. O acesso à região foi consequentemente bloqueado a esquiadores e aventureiros por 3 anos após o incidente. Devido à ausência de sobreviventes, a cronologia dos eventos ainda permanece incerta. A Rússia abriu uma nova investigação sobre o incidente em 2019 e as conclusões foram apresentadas em julho de 2020. A investigação concluiu que a causa da morte foi hipotermia associada a uma avalanche, forçando o grupo a deixar seu acampamento, juntamente com a baixa visibilidade. Andrei Kuryakov, vice-chefe da promotoria regional, declarou: "Foi uma luta heróica. Não houve pânico. Mas eles não tiveram chance de se salvar nessas circunstâncias." Um estudo publicado em 28 de janeiro de 2021 fornece as primeiras evidências científicas por trás de uma pequena avalanche, desencadeada em condições incomuns. Documentos desclassificados. Para a segurança do Estado, muitos segredos governamentais do mundo são documentados e depois marcados como classificados. Mas depois de muitos anos, as ameaças de segurança desaparecem e o que antes era classificado como ultra-secreto pode se tornar desclassificado. Alguns contêm informações que agora parecem mundanas ou triviais. Outros revelaram segredos que chocaram as nações em seu âmago. Exemplo: voo Irã 655. Em 3 de julho de 1988, o voo 655 da Iran Air estava viajando ao longo de sua trajetória de voo padrão através do espaço aéreo iraniano, mas apenas alguns minutos após a decolagem, foi abruptamente soprado do céu pela Marinha dos Estados Unidos. Todas as 290 pessoas a bordo morreram. A Marinha dos Estados Unidos afirmou que achava que o voo 655 era um avião de combate atacante e que havia tentado contato por rádio, mas não recebeu resposta. Documentos desclassificados revelaram que os Estados Unidos usavam apenas frequências de rádio de emergência, mas não frequências de controle de tráfego aéreo, e também que o cruzador da Marinha registrou que o avião estava subindo no momento, não descendo como um avião de ataque. Toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença parasitária causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. As infecções de toxoplasmose geralmente não causam sintomas óbvios em adultos. Em alguns casos pode ocorrer síndrome gripal ligeira durante algumas semanas ou meses, com sintomas como dor muscular e sensibilidade nos gânglios linfáticos. Numa pequena percentagem de pessoas podem se desenvolver problemas de visão. Em pessoas imunossuprimidas, podem ocorrer sintomas graves, como crise epilépticas ou falta de coordenação motora. Quando a primeira infecção ocorre durante a gravidez, a doença pode ser transmitida de mãe para filho pela placenta, uma condição denominada toxoplasmose congênita. A toxoplasmose congênita está associada à morte fetal e aborto espontâneo e, em crianças, está associada a déficits neurológicos, neurocognitivos e coreoretinite. A toxoplasmose é geralmente transmitida por via da ingestão de alimentos mal cozinhados que contenha quistos do parasita, exposição a fezes de gato infectadas ou de mãe para filho durante a gravidez, se a mãe contrair a primeira infecção durante a gravidez. São raros os casos em que a doença é transmitida por via de transfusão de sangue. Não existem outras formas de contaminação entre pessoas. O único local conhecido de reprodução do parasita é entre os felinos. No entanto, o parasita pode infectar a maior parte dos animais de sangue quente, incluindo o ser humano. O diagnóstico é geralmente feito com análises ao sangue para detectar a presença de anticorpos, ou da análise ao líquido amniótico para detectar o ADN do parasita. Estão disponíveis exames rápidos para determinar se a pessoa já foi exposta anteriormente ao parasita e, consequentemente, se está imune durante a gravidez.
A prevenção consiste em preparar e cozinhar adequadamente os alimentos. As grávidas devem evitar tocar em carne crua, evitar beber leite não pasteurizado e não comer carne mal cozinhada de qualquer tipo. Recomenda-se ainda evitar a exposição a fezes de gato, como acontece ao limpar caixas de areia, e evitar atividades de jardinagem ou, pelo menos, usar luvas. Em pessoas de outra forma saudáveis geralmente não é necessário tratamento. Durante a gravidez o tratamento pode consistir em espiramicina ou pirimetamina/sulfadiazina e ácido folínico. Até 50% da população mundial encontra-se infectada com toxoplasmose latente sem manifestar sintomas. Em algumas regiões a percentagem é de até 95%. Em cada ano ocorrem cerca de 200.000 casos de toxoplasmose congênita. Os primeiros a descrever o organismo foram Charles Nicole e Louis Mansell em 1908. Em 1941 foi confirmada a transmissão de mãe para filho durante a gravidez. Tulpa. Tulpa é um conceito em teosofia, misticismo e o paranormal de um objeto ou ser que é criado através de poderes espirituais ou mentais. Os praticantes modernos usam o termo para se referir a um tipo de ser imaginado que os praticantes consideram ser senciente e relativamente independente. Tulpas têm pensamentos, emoções e personalidades separados de seu hospedeiro. As pessoas que têm uma ou mais tulpas são chamadas de tulpamances. Tulpas podem ser criadas com uma coleção de técnicas meditativas ou acidentalmente quando alguém tem um amigo imaginário que persiste mais tarde na vida. Teosofia e formas de pensamento. Os teosofistas do século XX adaptaram o conceito vajrayana do corpo de emanação dos conceitos de tulpa e forma pensamento. A teosofista Annie Besant, no livro Thought Forms, de 1901, as divide em 3 classes. Formas na forma da pessoa que as cria, formas que se assemelham a objetos ou pessoas e podem ser animadas por espíritos da natureza ou pelos mortos. E formas que representam qualidades inerentes dos planos astral ou mental, como emoções. O termo forma de pensamento também é usado na tradução de Evans Vance de 1927 do livro tibetano dos mortos. O conceito também é usado na prática ocidental da magia. O ocultista William Walker Atkinson em seu livro The Human Aura descreveu as formas pensamento como simples objetos etéreos que emanam das auras que cercam as pessoas, gerando seus pensamentos e sentimentos. Ele elaborou ainda em clarividência e poderes ocultos, como praticantes experientes do ocultismo podem produzir formas pensamento de suas auras que servem como projeções astrais que podem ou não parecer com a pessoa que as está projetando, ou como ilusões que só podem ser vistas por aqueles com sentidos astrais despertos. A espírita Alexandra David-Neil afirmou ter observado estes quais práticas místicas no Tibete do século XX. Ela descreveu as tulpas como formações mágicas geradas por uma poderosa concentração de pensamento. 331 David-Neil acreditava que uma tulpa poderia desenvolver uma mente própria, uma vez que a tulpa é dotada de vitalidade suficiente para ser capaz de desempenhar o papel de um ser real. Ela tende a se libertar do controle de seu criador. De acordo com David-Neil, isso acontece quase mecanicamente, assim como a criança, quando seu corpo está completo e capaz de viver separado, deixa o ventre de sua mãe. 283 Ela disse que havia criado uma tulpa à imagem de um monge alegre, como Frei Tutk, que mais tarde desenvolveu vida própria e teve que ser destruído. David-Neil levantou a possibilidade de que sua experiência fosse ilusória. Eu posso ter criado minha própria alucinação, embora ela dissesse que outros podiam ver as formas pensamento que ela criou. 176. A partir de 2009, o termo passou a ser usado para se referir a um tipo de amigo imaginário querido. Praticantes, ou tulpamancers, os consideram sencientes e relativamente autônomos. Comunidades online dedicadas a tulpas surgiram nos sites 4chan e Reddit. Essas comunidades se referem coletivamente a si mesmas como tulpamantes e oferecem guias e apoio para os outros. As comunidades ganharam popularidade quando os fãs adultos de My Little Pony criaram fóruns para tulpas de personagens da série de televisão My Little Pony.
Os fãs tentaram usar técnicas de meditação e sonhos lúcidos para criar amigos imaginários. As pesquisas de Weissier exploraram os perfis demográficos, sociais e psicológicos dessa comunidade. Esses indivíduos, chamando a si mesmos de tupamantes, tratam os tupas como uma pessoa real ou um pouco real. O número de participantes ativos nessas comunidades online está na casa das centenas, e poucas reuniões presenciais ocorreram. Eles pertencem a principalmente urbanos, de classe média, demográficos de adolescentes e jovens adultos euro-americanos e citam a solidão e a ansiedade social como um incentivo para adotar a prática. 93,7% dos entrevistados expressaram que seu envolvimento com a criação de tupas melhorou sua condição e levou a novas experiências sensoriais incomuns. Alguns praticantes têm interações sexuais e românticas com suas tupas, embora a prática seja controversa e tendendo ao tabu. Uma pesquisa descobriu que 8,5% apoiam uma explicação metafísica das tupas, 76,5% apoiam uma explicação neurológica ou psicológica e 14% outras explicações. Características. Às vezes, os tupas são capazes de se comunicar com seus hospedeiros. Essa comunicação é feita com pensamentos de sentimento alienígena nos quais eles sentem pensamentos que não são seus. Alguns tupamantes podem experimentar alucinações de suas tupas. Isso inclui alucinações auditivas, alucinações visuais, alucinações táteis e alucinações olfativas. Tupamantes que têm alucinações podem ver, ouvir e tocar suas tupas. Posse é onde a tupa assume o controle do corpo. Ao possuir o hospedeiro, experimenta despersonalização e a tupa ganha o controle de parte do corpo. Tem o controle do corpo ao lado do hospedeiro ou troca de lugar com o hospedeiro, assumindo o controle total do corpo. Relação com a doença mental. Na sociedade e na comunidade médica, ter múltiplas personalidades é amplamente visto como um sinal de doença mental. Embora ter uma tupa não se enquadre nos critérios diagnósticos para qualquer transtorno mental, os tupamantes são frequentemente confundidos como tendo transtorno dissociativo de identidade ou esquizofrenia. Na pesquisa de Samuel Weissier com 141 tupamantes, ele notou que as taxas de autismo, TDAH em tupamantes, são significativamente maiores do que na população em geral. Ele continua especulando que as pessoas podem ser mais propensas a querer fazer uma tupa, porque esses grupos têm um nível mais alto de solidão. 93,7% dos tupamantes que foram diagnosticados com um transtorno mental disseram que sua tupa melhorou sua condição. Bem, finalmente terminei a primeira parte.